Olá, curiosos e curiosas, como vocês estão? Aqui fala a Germana, este é o Curiosa Rotina e no vídeo de hoje eu vou ter um bate-papo com a nossa amiga Georgia, que vai falar um pouco pra gente sobre como é viver fora do Brasil durante tanto tempo. Tá curioso para ver? Então vem comigo! Pois é, pessoal, esse vídeo acredito eu que seja de um tema que muito brasileiro tem curiosidade de conhecer, de ouvir falar, que é sobre expatriação, que é sobre sair do próprio país para viver numa outra cultura, com um povo totalmente diferente da sua origem, que é o caso da Georgia, que vive na França, já tem um tempo, ela vai contar um pouco da história dela. Mas antes de nós entrarmos na história e na experiência da Georgia como imigrante, como expatriada, eu gostaria de pedir a vocês para deixarem um like nesse vídeo, inscrever-se se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para receber os próximos conteúdos, para você comentar aquilo que você gostaria de ver no Curiosa Rotina. Quem sabe a tua sugestão não se torna um vídeo posteriormente aqui no canal, e compartilha, porque assim você me ajuda a fazer o Curiosa Rotina crescer, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos pro bate-papo. Então, Georgia, conta um pouco pra gente, pra mim, pro pessoal do Curiosa Rotina, a tua experiência como uma pessoa que vive fora do Brasil durante tanto tempo. Por que foi, como foi, fala um pouco de ti pra gente, conta lá a tua história. Tá, joia. Gente, eu primeiro, obrigada pelo convite de eu participar desse bate-papo sobre a expatriação. É algo que sempre me perguntam, se Georgia, não aguento mais estar aqui no Brasil, eu quero ir embora. E eu sempre faço a pergunta, será que você conseguiria se expatriar? Porque a vontade, às vezes, de sair de onde você está, ela é real, ela é válida, você quer sair por N razões, seja insegurança onde você mora, perspectiva de trabalho diferente que você queira ter, várias coisas, mas a expatriação, ela é delicada e é difícil. Eu não desejo para todo mundo, se não é todo mundo que consegue passar bem pela expatriação, mas é deliciosa, é uma experiência maravilhosa e a gente muda completamente, assim, a Georgia que era há 10 anos antes, quando eu morava no Brasil, é uma outra Georgia, me tornei uma pessoa completamente diferente depois que eu me expatriei. Então, para falar como é que eu cheguei aqui, acho que foi essa a pergunta, né? Como é que eu cheguei aqui? Na verdade, eu não desejei me expatriar. Na verdade, na época eu tinha um namorado, que é meu atual marido, e eu tinha que decidir se a gente continuava junto e eu vinha morar aqui, ou se a gente terminava e eu ficava no Brasil. Sendo que no Brasil tinha meus amigos, tinha um escritório de arquitetura que era estável, eu era muito feliz na minha profissão, muito feliz na minha família, com os meus amigos, e eu não tinha nenhum problema. Eu não tinha nada que me levasse a querer sair de onde eu estava. E ele disse, não se preocupa que a gente vai voltar para cá pro Brasil. E eu acreditei. Já tem 10 anos que a gente não volta. Então, eu achava que eu iria voltar pro Brasil. Se o que eu achava que era só... Na época, ele queria muito fazer a faculdade dele de arquitetura. Eu já era arquiteta na época. E ele dizia, 5 anos e a gente volta pro Brasil. Então, eu achava... Hoje eu sei que eu nunca mais vou voltar. Mas na época, eu achava que era passageiro, que a gente ia só... Ele termina a faculdade dele lá e a gente ia conseguir voltar pro Brasil. Então, não foi aquela coisa de que eu arrumar minhas malas, eu nunca mais vou voltar aqui para essa terra. Não, eu achava que a gente ia voltar. Então, no começo foi dessa forma. Então, quando eu cheguei aqui na França... O que eu fui procurar, a primeira coisa foi, como eu era muito feliz no meu trabalho, eu não me imaginava fazendo uma coisa diferente. Eu sempre adorei a arquitetura, amei a arquitetura de interiores, então eu comecei a procurar fazer coisas que eu não tinha no meu país. Então eu fiz cursos que eu nunca teria abertura de fazer no Brasil. Comecei a procurar trabalhos, eu tinha meu escritório no Brasil, eu não quis trabalhar de cara no meu escritório próprio. No caso, o meu esposo na época, ele tinha um escritório de arquitetura de interiores, ele não era arquiteto ainda formado, e eu não me imaginava trabalhando com ele. Então eu queria trabalhar para outros escritórios, trabalhar para grandes empresas. Então eu me foquei nisso, me foquei em estudar
a minha área, que era arquitetura de interiores comerciais, e trabalhar nessa área. Então eu me foquei nisso e consegui trabalhar nessa área assim que eu cheguei com 15 dias. Eu já consegui um trabalho nessa área, talvez sorte, não sei. Então eu consegui, no começo da minha expatriação, eu consegui ter essa felicidade profissional, que às vezes é muito difícil, às vezes a pessoa sai de casa, sai do Brasil e não tem esse sucesso, vai trabalhar em algo que não gosta, que não quer. Às vezes até o trabalho que paga bem, mas que não é aquilo que você tinha estudado, que você queria. Então, assim, eu acho que o lado profissional, ele pesa muito. Tem muitas mulheres que acompanham os maridos e que deixam o trabalho. Tenho amigas que acompanharam o cônjuge e nunca conseguiram trabalhar fora do país. Então, eu sei que isso é um peso muito grande. Eu não passei por isso. Eu tive essa graça de poder trabalhar no que eu quero, no que eu queria. Você falou uma coisa muito interessante e eu acho que se encaixa muito bem no termo expatriação. Porque geralmente quando se utiliza esse termo é porque a pessoa sai do Brasil, não é? Sai do seu país de origem, não só do Brasil, mas com visão por motivos profissionais. E você acabou por ser também por um motivo profissional, porque ao chegar na França você teve essa possibilidade de estar fazendo cursos e se especializando dentro da arquitetura, naquilo que você gostava, mas ao mesmo tempo foi para, digamos assim, satisfazer a sua vida pessoal, por causa do namorado que tornou-se noivo e posteriormente marido, e você veio construir a sua vida conjugal na França, não é? Exato. Achei muito interessante porque você acabou por suprir, digamos assim, duas áreas da sua vida, tanto a pessoal quanto a profissional, com esse percurso de saída do Brasil e vinda para morar na França. Muito interessante o teu percurso. E você falou que isso já aconteceu há quanto tempo? Há 10 anos. Há 10 anos. Há um pouco mais de 10 anos. Há 10 anos. Eu vou te fazer aqui umas questões, porque eu acho que tem muita gente, Geórgia, como você muito bem falou, muito bem colocou, que tem esse desejo realmente de sair do Brasil, não é? Muita gente pensa, contacta a gente, a você mesma, a mim, eu vivo em Portugal, acho que vocês já sabem disso, quem acompanha o canal já sabe que eu vivo em Portugal, vivo na cidade de Coimbra. Um dia eu ainda conto um pouquinho da minha história para vocês, mas o foco hoje é a história e a experiência da Geórgia. Então, muita gente acaba por nos contactar para saber como é que faz e tudo, principalmente se a pessoa já tem uma profissão definida, não é? Já tem uma formação mais alicerçada, digamos assim, e quer saber como fazer para exercer a sua profissão fora do seu país de origem, né? Fora da sua terra natal. Então, eu acho interessante que pode ser sim ter o lado bom, o lado bacana, vou ter uma super oportunidade de ter essa experiência profissional num outro país, vai ser bom para minha carreira, vai ser bom para minha família também, principalmente se for num país de uma língua estrangeira totalmente diferente da nossa. Mas, claro que tudo tem os seus prós e contras, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Eu acho que esse vídeo pode elucidar muitas questões e abrir muitos olhos de muita gente que está nos assistindo agora, claro, né, através desse vídeo. Mas vamos lá, deixa eu te colocar aqui algumas perguntas de experiência tua mesmo, que eu acho que o pessoal vai querer saber. As perguntas são acerca de algumas dificuldades que eu acredito que você tenha passado, que é natural, não é? Que a gente passa quando a gente sai da nossa terra, do nosso país, da nossa cultura, com o meio onde a gente se identifica, para viver num ambiente completamente diferente daquilo que a gente, pelo menos, imaginava ou esperava. Então, a primeira pergunta que eu te coloco, Geórgia, é: como foi lidar com a ideia de ficar longe da família e dos amigos? Já que você falou que já tinha a sua profissão, tinha um escritório de arquitetura, convivia muito bem com a sua família, os seus parentes e também tinha os seus amigos, né? Então você tinha uma vida estabilizada. Exato. Lá no Brasil, não é? Aliás, eu esqueci de perguntar, de onde é que você é, Geórgia? De Fortaleza. É de Fortaleza, no Ceará. Pois é, pessoal, duas cearenses aqui. Somos de Fortaleza do Ceará, para quem não sabia ainda, não é? Agora a gente falou para vocês e vocês já estão sabendo. Pronto. Então você deixou Fortaleza. E como foi essa ideia? O que te passou pela cabeça quando você pensou, poxa, eu vou me mudar, nem que seja temporariamente, mas vou ficar longe da minha família e dos meus amigos. Como foi isso para ti? Pois é, no começo eu achava que não ia ser tanto tempo. Eu achava que ia ser realmente os 5 anos, que era o tempo que o meu esposo ele iria terminar a faculdade de arquitetura e a gente ia poder voltar para o Brasil.
Então, eu achava que era só que eu estava fechando o escritório, mas que com o tempo eu iria poder voltar, iria ter mais experiência fora, iria estudar tudo que eu queria estudar, ia trazer toda essa bagagem para o meu escritório no Brasil, coisa que eu sei que nunca mais vai acontecer. Então, os primeiros tempos, quando eu me vi aqui na França, longe da família dos amigos, o Relian, ele é uma pessoa muito querida. Ele tem muitos amigos, ele é muito comunicativo, conhece muita gente. Então, nos primeiros meses, nos primeiros anos, nos primeiros 3 anos, então a gente não tinha filhos ainda, então a gente saía muito, a gente tinha uma vida social muito ativa. Então, essa vida social que a gente tinha aqui, eu acho que acabou suprindo um pouco o que eu perdi no Brasil. Então, ele tem uma família que é uma exceção, é uma família dele que mora na mesma cidade que a gente e é uma família que é muito unida, que a gente não vê isso em toda a Europa, a gente vê famílias mais afastadas. Então, por uma exceção, a minha sogra é uma pessoa muito querida, muito presente, minha cunhada também. Eu tive esse acolhimento muito bom da família dele, supriu um pouco, porém não tudo, porque quando eu estava socialmente com outras pessoas, era diferente, tinha piadas que eu não achava graça quando as pessoas falavam, tinha tiradas que as pessoas faziam e eu, não, isso não é engraçado, não entendo por que a pessoa tá falando isso. Algumas piadas que as pessoas faziam, então a gente sente essa diferença. Eu sempre digo que quando a gente se expatria, por exemplo, no meu caso aqui na França, eu tenho convicção que eu nunca serei francesa, mesmo tendo na minha identidade francesa, e eu sei que eu nunca mais vou voltar a ser brasileira. Depois de 10 anos eu sei que nunca vou ser uma coisa, nem vou voltar a ser outra. Então a gente acaba ficando no limbo, que quando a gente retorna para o Brasil, a gente se sente hoje um pouco um peixe fora d'água, e aqui na França também eu sei que eu nunca vou ser, nem desejo ser como as francesas. Uma nativa. Exatamente, então a gente acaba estando nesse meio termo, assim, meio que esse aqui no limbo, e por incrível que pareça, as pessoas que eu vou ter mais afinidade aqui, isso acontece com várias pessoas que se expatriaram, eu acho que acredito com vocês também, eu tenho mais afinidade com pessoas que também são expatriadas, ou a pessoa é expatriada, ou o cônjuge foi expatriado. Então as pessoas que eu convivo aqui ou são brasileiras, portuguesas, irlandesas, americanas, inglesas, ou tem um marido que é de alguma outra nacionalidade, ou foi uma pessoa que viajou e voltou. Talvez por a gente ter essa mesma experiência de sair do nosso país, de relativizar muitas coisas, e talvez por isso as pessoas que eu tenho afinidade são pessoas que têm esses mesmos valores, são pessoas que também são expatriadas. Acho que com vocês também acontece um pouco a mesma coisa. Passaram por uma experiência parecida e acaba por ter um pouco de empatia, não é? Compreender, exato, a gente compreende, se colocar no lugar do outro. Exato. Entendo. Mas eu acho que, em resumo, é isso. Acho que eu senti, eu não cheguei a sentir tanta falta da família, dos amigos nos primeiros tempos por eu ter tido isso, mas eu também conheço muita gente que não tinha essa vida social tão grande que o Relian ele tinha, e também não tinha uma família ao lado, e eu acho que essas pessoas elas sentiram muito mais a falta dos pais e dos amigos. Agora, passando para a próxima pergunta. Precisou mudar os hábitos assim muito de uma vez, ou foi uma coisa que aconteceu mais aos poucos, quase naturalmente? E quais foram esses hábitos assim que você mais sentiu que precisou mudar? Muita coisa, sim. Logo de cara eu tive que mudar bastante coisa. Então, algo que na época foi muito difícil me adaptar, e eu tive que me adaptar, foi com os almoços aqui, com os tempos de refeição, que são longos. Então, o almoço durava muito tempo, a gente tinha que estar sentado na mesa, tinha entrada, tinha uma perro, que é a entradazinha, depois a gente vai pra mesa, tem a entrada, o prato principal, o queijo, a sobremesa. Quando eu vi, tinha passado 2, 3 horas e era muito cansativo aquilo pra mim. E todo final de semana, quando eu sabia que eu tinha que almoçar na casa da minha sogra, eu ficava inquieta, porque eu sabia que eu não podia sair da cadeira enquanto a gente almoçava no Brasil muito rápido, ficava conversando, você estava ali do lado, era aquela coisa bem mais convivial. Eu sabia que eu ia passar 2, 3 horas sentado numa mesa,
E aquilo era angustiante para mim. E outra coisa que eu tive que me adaptar foi que aqui na França é um país muito mais discreto, mais do que Portugal, do que a Espanha, do que a Itália, mas a França tem essa discrição. No Brasil a gente é mais extravagante, a gente é mais comunicativo, a gente é mais caloroso. E aqui a gente é bem mais discreto, bem mais afastado, mais frio. Então eu tive que me adaptar também a essa distância, ao toque aqui que teve na França. Então o que eu tive que me adaptar muito foi essa distância afetiva das pessoas, eu não posso dizer frieza, mas essa distância, né, das pessoas. E também essa parte de etiqueta, podemos dizer, sobre dos almoços que são longos, das refeições que são longas. Até eu me lembro que no meu primeiro trabalho, as pessoas paravam para almoçar e demoravam muito. E aquilo também me deixava inquieta, porque eu queria só almoçar e fazer uma outra coisa, mas as pessoas conversavam, almoçavam devagarzinho, passavam muito tempo no almoço e aquilo era angustiante para mim. Até hoje, tem 10 anos, eu ainda acho que me acostumei um pouco, mas as refeições poderiam ser mais curtas. Mas acho que foram as duas coisas que eu tive que mais me adaptar à cultura francesa. Okay. Mas isso precisou ser rápido ou você tive que ser muito rápido. Foi muito rápido. Certo, Georgia. Passando agora para a terceira pergunta. Foi ou ainda é difícil lidar com a diferença de idioma? Você já está habituada hoje, já Sim. fala com naturalidade, tá tudo bem? Não, graças a Deus, com o idioma sempre foi tudo ok. No começo, claro que meu francês era bem mais precário do que ele é hoje, mas é fácil no trabalho, a gente é forçado, né, a falar o francês, a falar bem no trabalho, então quando a gente trabalha, a gente é muito cobrado pela língua, então graças a Deus eu não tive dificuldade com a língua. Então foi tranquilo para ti essa transição, de deixar de falar português para precisar falar francês. Exato, não foi difícil para mim, foi tranquilo, foi natural. Até porque eu já falava francês com o Relian, então certo. Eu só tive que me aperfeiçoar com o vocabulário. Quando a gente está trabalhando em outro país, o vocabulário ele é completamente diferente. Então eu tive que aprender partes técnicas da minha profissão, que até pessoas que são de outras profissões não entendem. Então, na minha profissão eu tive que aprender muitas coisas técnicas e foi na hora, eu não tinha... como eu comecei a trabalhar muito rápido, eu não tinha escolha, eu tinha que saber. Então, eu lembro que foram noites, sim, conversando com o Relian, como é que é o nome disso, como é que é essa isolação, como é que faz isso. Então, eu tive que aprender muita coisa técnica e em francês muito rápido para poder ser eficiente no meu trabalho. No trabalho, claro. E conseguiu. Graças a Deus consegui. Que bom. Isso aqui é importante. Uma outra pergunta ainda, Georgia. Já passou por muitas situações constrangedoras ou gafes pela diferença de cultura entre o Brasil e a França? Já. Conta alguma aí que te vem à memória, por exemplo. De gafes? Gafe tua, tá bem? Gafe minha. Foi você ali que causou aquele desconforto, uma situação assim meio constrangedora. Claro, tem. Por exemplo, no Brasil a gente, como eu falei, aqui na França tem as regras de etiqueta são bem mais rígidas e nós somos bem mais maleáveis no Brasil, né? Então, no Brasil, quando a gente está numa roda de amigos próximos, né? Não pessoas que a gente não conhece, mas amigos próximos, a gente está numa mesa, por exemplo, nós estamos 4 numa mesa, a gente pode, cada um ter uma garrafa de vinho na mesa, uma garrafa de cerveja, as pessoas se servem. E aqui na França é muito falta de educação quando outra pessoa, quando o convidado vai servir, a gente tem que esperar que o anfitrião sirva as pessoas. Isso no Brasil, quando a gente é convidado a um evento, a uma coisa mais social, quando é um amigo próximo, a gente até entende que é o anfitrião que serve, mas quando é um amigo bem próximo, eu nunca tive esse, não sei se vocês aí de casa, mas sempre que eu estava com amigos próximos, a gente estava muito à vontade, a gente se servia. Quando uma amiga minha, muito querida, vinha na minha casa, era dessa forma. Então, ela não esperava eu servir o vinho dela, ela pegava a garrafa e se servia. Isso, amigos próximos. Eu estava com o meu esposo, com amigos muito próximos da gente, um casal que a gente foi convidado aí na casa dele, era amigo próximo da gente. Então, eu pensei, poxa, eu posso me servir? Não tem nada, né? Aí eu lembro que era um champanhe que a gente estava tomando e eu já tinha tomado várias taças e eu fui me servir de taça. E quando eu fui, além de eu me servir, de eu pegar o champanhe e me servir,
eu derrubei e molhei tudo. Então, nossa, o Relian, ele olhou pra mim, mas como é que você se serve? Pelo amor de Deus, assim, como eu tivesse feito uma coisa muito errada, muito mal educada, sabe? Então, são essas coisas, como eu falei pra você, que eu tive que me adaptar. Hoje eu sei que mesmo com uma pessoa muito, muito próxima, mesmo com uma grande amiga aqui na França, eu sei que eu não vou me servir na casa dela. Eu sei que se ela colocar uma garrafa de vinho e o meu copo acabar, eu sei que eu não posso pegar. Mesmo ela sendo muito próxima a mim, eu deixo ela me servir. Então, muitas regras de etiqueta eu tive que aprender muito rápido. Porque aí entra no outro ponto da inserção cultural. Eu tenho que me adaptar à cultura do local. A cultura do local é essa. Eles têm uma regra de etiqueta e eles se sentem atingidos, eles se sentem mal quando alguém não respeita essas regras de etiqueta. Eu até entendo, são as regras dele. Então, quando eu vou na casa de alguém, hoje, já tem 10 anos, então hoje eu já consigo... eu já sou adaptada, mas eu acho que é dever nosso, quando a gente vai para alguma cultura, a gente entender as regras de etiqueta do local e se adaptar àquilo dali. É como se alguém chegasse no Brasil, por exemplo, aqui na França é muito normal a pessoa se assoar na frente de todo mundo. E no Brasil isso é feio, uma pessoa se assoar no ônibus, assim, se assoar, a gente se sente mal. Então, eu sempre lembro disso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na França, eu vi as pessoas se assoando forte, assim, no meu lado, uma pessoa, eu venho na minha casa e se assoa, pra mim aquilo é horrível, mas pra eles é natural. Então eu sei que se alguém for fazer isso no Brasil, eu sei que a gente vai se sentir muito mal quando alguém faz isso. Então, da mesma forma, eu tento me adaptar. Eu sei que como as pessoas se assoam, então eu fico sempre pensando nisso. Eu não vou fazer algo que pra eles é muito errado. Claro. Então eu fui me adaptando à cultura deles. Então eu acho que, em resumo, as maiores gafes que eu dei no começo foi com as etiquetas, porque eu não tive um livro que eu li e eu aprendi. Eu aprendi na marra. Então, Claro. eu era convidada, então eu ia aprendendo o que é que eu tinha que dizer, o que é que eu não tinha que dizer, o que é que eu podia fazer. Então, os primeiros meses eu fui me adaptando, entendi como é que era, e hoje tá de boa, mas no começo eu tive que... Eu ri um pouco. Os outros riam, eu acho, um pouco da tua atitude, das minhas atitudes. mas não foi por mal, é porque você não sabia, porque né? eu não sabia. Claro. Aliás, pessoal, essa regra de se servir, né? Eu já aprendi, já não faço. Não faço. Em Portugal também tem isso? Não, que eu me lembre assim, ou que tenha ficado estabelecido, assim, que algum português tenha me falado ou chamado a minha atenção quando for à casa de alguém, ou quando houver uma situação onde eu sou a convidada e eu tenho que esperar pelo anfitrião, não. Eu tô tentando me lembrar aqui, puxar pela memória. Às vezes em que eu fui convidada, eu escutei da pessoa, do português ou da portuguesa, dizer, fica à vontade, sabe? Não escutei, alguém me dar um toque e dizer, não, espera que o anfitrião vai te servir, espera que venha alguém fazer isso ou aquilo. Não. Sempre ouvi, das vezes que fui convidada, de que eu podia ficar à vontade. Então, realmente, até porque, nesse sentido, acho que Portugal pode ser parecido com o Brasil, de que quando se dá uma festa, faz um convívio, né? Eles já deixam as bebidas ou as comidas ali à mão, como se fosse num buffet. Então, tá ali para que você vá se servindo como você quiser, sabe? Você realmente fica muito à vontade para ir lá e buscar alguma coisa, porque tá ali ao alcance da sua mão. É isso. Pronto, vamos passar para a próxima pergunta. Quais os comportamentos seus próprios, né, como brasileira, que você optou por mudar? Aquilo que você viu que você tinha, por ser uma mulher brasileira, nordestina, cearense, que você sabe que é seu, que é cultural, que é bem visto, que é natural lá na nossa cidade, não é? Mas que chegando aqui você viu que não tem nada a ver com o comportamento, com o pensamento francês, e que você decidiu, realmente isso, eu preciso mudar um pouco, controlar, segurar minha onda para não estar fazendo de jeito nenhum, ou então não fazer com tanta frequência. Você lembra de algum? Que você decidiu mudar? Eu decidi mudar? Não, talvez, como eu falei no começo, eu já era uma pessoa muito discreta. A discrição não foi algo tão grande para eu trabalhar em mim, algo que eu já vi em outras pessoas que eram bem mais extravagantes, e quando chegaram aqui, com o olhar das pessoas, com os olhares das pessoas, elas tiveram que mudar um pouco para não serem alvo tanto de piadas. Então não foi tanto o meu caso.
que sempre fui tímida e mais discreta. Não houve algo que você pensou assim, não, isso eu preciso mudar, porque agora eu vivo na França e eu tenho que deixar isso mais guardado para mim, mais contido, e abandonar esse hábito e deixar mais escondido. Não tem nada. Não, porque com você teve que mudar alguma coisa? Não, eu também, eu sempre fui muito séria, não é que eu fosse tímida, mas eu sempre fui uma pessoa muito séria. Embora também fosse comunicativa, eu nunca tive dificuldade para falar com as pessoas e tudo. Pelo contrário, quando eu começo a falar, acho que eu já falo até demais. Mas sempre fui muito na minha, por ser séria também, sempre fui muito na minha. Como eu disse, eu nunca tive dificuldade para falar com as pessoas, se precisasse falar com pessoas desconhecidas ou até com um público, onde houvesse assim, várias pessoas. Para mim não era um grande desafio. Mas acho que não. Ah, eu lembrei, eu acho que talvez a religiosidade. Eu sempre fui muito religiosa. E eu tive que não representar tanto a minha religiosidade. E lembrei outra coisa, acho que também em relação à política. Eu discutia mais política antes de chegar aqui. E quando eu cheguei aqui, por ter essa cultura aqui que o voto ele é secreto, que você não fala de política, você não diz em quem você vai votar. Então eu lembro que na época eu estava com meu irmão aqui e em casa, meu irmão, eu votava num lado e meu irmão votava no lado oposto do governo. E eu lembro que a gente discutiu isso em casa e eu lembro que as pessoas que estavam em volta, eu percebi que aquilo, estava todo mundo olhando a gente muito estranho, sabe? Eu não, bora parar de falar isso, porque tem estado de política, a gente não diz em que a gente vai votar. A gente pode dar um comentário muito leve, mas a gente não vai com os amigos falar assim, porque você viu o que o fulano fez, o que o Macron fez, o que a Marine Le Pen ela fez. Isso não é algo que se discute, sabe? Então teve isso da política que eu aprendi que realmente o voto a gente tem que estudar, escolher nosso candidato e saber em que a gente está votando. E não ficar discutindo isso com as pessoas, porque tem outras coisas a gente poder conversar. E que é interessante também, assim, isso também evita também tantas brigas como a gente vê no Brasil, né? É verdade, tantas discussões. E que não leva a nada, porque cada religião, cada pessoa tem a sua, então você não pode ofender ninguém. Às vezes até você dando graças a Deus para uma pessoa que até aquilo pode ofender. Então eu aprendi a não dizer nada se a pessoa não perguntar. E política também não é da conta de ninguém quem que eu vou votar. Ninguém quer saber a minha opinião. Como eu também não devo saber, não é da minha conta a opinião de outra pessoa. Então eu tenho que saber mesmo o que é cada agenda de cada partido e ponto final. Pronto. E manifesta a tua opção de voto lá na urna, exatamente. Na hora de votar, não é? Exatamente. Pronto, tá certo. Acho que é uma solução mais pacífica e talvez mais sensata. Foram as duas coisas. Eu acho que eu tive que deixar guardada. Claro. Agora falando, Georgia, a gente falou aqui das dificuldades, não é? Das adaptações e mudanças. Agora eu gostaria que você falasse um pouco quais foram os pontos positivos, porque afinal de contas toda rosa tem espinho, mas também tem as pétalas, tem o perfume. Tem as dificuldades, é claro, mas também tem os lados positivos, né? Afinal de contas, não deixa de ser uma plantação, uma semeadura que uma hora a gente colhe os frutos daquilo, né? Claro. A gente acaba por receber o resultado de ter saído do nosso país, do nosso local de origem, para viver uma vida completamente diferente num outro país, com um outro povo de uma outra cultura. Pronto, então, quais você considera os maiores e melhores pontos positivos de ter mudado para a França nesses 10 anos que você está aqui? Tá, Jô? Eu acho que, respondendo a tua pergunta, Germana, eu acho que o ponto mais positivo que eu tenho hoje é eu conseguir relativizar muitos problemas. Então, coisa que para mim era muito problemático, hoje eu vejo que não, que eu consigo resolver bem mais fácil. Eu acho que a gente quando se expatria, a gente consegue relativizar muitas coisas. Nada é o fim do mundo, tudo tem solução. Então, e também o fato da gente, quando a gente se expatria, a gente saber que não existe sociedade perfeita e que, por exemplo, as pessoas no Brasil dizem: eu não aguento mais, tá violento, tem muito problema, não aguento mais, o pessoal é mal educado. Isso vai ter em toda a sociedade, não existe nunca uma sociedade perfeita.
Nos Estados Unidos vai ter problema, no Japão vai ter problema, na Austrália, na França, na África, todo canto vai ter algum problema. Corrupção existe em todo lugar do mundo. Corrupção, ela é inerente da pessoa. As pessoas, quando elas nascem para ser corruptas, quando nascem para serem ruins, elas serão. O que muda de um país para o outro é que, por exemplo, aqui na França a gente tem uma legislação mais rígida, tendo corrupção a pessoa ela vai ser punida, e no Brasil as penas são mais leves. As pessoas são corruptas e não são investigadas, ou tem corrupção em escolas, em empresas, e fica por aquilo mesmo. Mas a corrupção, ela existe em todos os lugares. As pessoas que querem roubar, existem. Tem pessoas aqui na França, se você der brecha, elas vão fazer coisas erradas. No Brasil também. Então, assim, pessoas ruins existem em todos os lugares do mundo. Eu até acho que as pessoas no Brasil, elas têm um coração muito bom. Mas o problema, eu acho que é mesmo a legislação que dá brecha para as pessoas corruptas se corromperem mais facilmente. Então, não existe sociedade perfeita. Então, a gente sempre vai ter problema. Então, corrupção. Vai ter corrupção na França, em todos os países vai ter corrupção. Então, não existe sociedade perfeita. E pessoas boas, pessoas ruins vão ter em todos os países do mundo. Onde a gente for, a gente vai encontrar problemas. Então, uma pessoa que quer sair, por exemplo, eu conheço pessoas que estão aqui na França, eu não aguento mais aqui, eu adoraria viver no Brasil, as pessoas são mais felizes. Sim, as pessoas são mais felizes, o clima é maravilhoso, a gente tem florestas, tem praias, é tudo lindo, maravilhoso, mas tem violência na rua. Ah, mas eu não aguento mais violência na rua, eu vou morar em Portugal. Vai ter outros problemas. Ah, que eu não aguento mais Portugal, porque tem preconceito contra brasileiros, vou morar na França. Tem outros problemas. Então sempre vai ter problemas. Se você estiver fugindo de problemas, sempre vai ter. Eu acho que o mais importante é a gente saber o que é que a gente quer para a nossa vida. Se você tiver que sair do seu país, por exemplo, você mora em Portugal e você quiser sair para ir morar na França ou morar na Itália, por que eu quero sair? É ter um plano. Assim, olha, eu quero sair porque eu quero fazer uma faculdade tal, eu quero um trabalho tal, ou então meu marido ele precisa se mudar para o trabalho tal, no país tal, vamos passar tanto tempo. E saber que aquela cidade ela não vai ser perfeita. Vai ter problemas e você tem que encarar os problemas. Encarar, e não é o fim do mundo aquilo dali. Então, tem problemas na França? Tem muitos problemas na França. Tem muito problema de segurança nas ruas, minha casa já foi assaltada, muito problema de insegurança hoje que existe aqui na França. Mas eu sei que a gente não é o fim do mundo, a gente tenta achar a solução, coloca alarme, bota câmera, faz isso, faz aquilo, para tentar viver com aqueles problemas. Então, se eu fosse morar num outro país que tivesse, por exemplo, problema com... não tivesse uma escola boa, então eu tentaria fazer de uma forma de tentar solucionar a escola para os meus filhos de uma outra forma. Então a gente tem que pegar os problemas da sociedade que a gente vive e tentar conviver com aqueles problemas. Eu acho que o que mais foi positivo para mim na expatriação é exatamente saber que não existe sociedade perfeita. Então aonde eu for viver vão ter problemas e eu vou ter que conviver com esses problemas, não dá pra fugir deles, então a gente vai viver fugindo. No Japão vai ter outros problemas, claro. Então a gente vai fugir daquele dali, a gente vai achar um outro problema. Então, conviver com aquilo, saber que não é o fim do mundo, que a sociedade não é perfeita e que a gente tem que conviver com aquilo da melhor forma possível. Se tiver que mudar de país, vamos mudar, mas sabendo que vão ter os problemas que a gente vai ter que encarar. Naquele determinado local, que seja diferente, mas que seja um problema tem problemas também. Diferentes. Então, acho que esse é o ponto mais positivo, a gente saber, a gente encarar que não é o fim do mundo, que tudo tem solução e mesmo se tiver problema, tudo bem. Bora conviver com esse problema. E tentar resolver de alguma maneira. Tentar viver bem com aquilo dali. Então, hoje, talvez se eu fosse viver no Brasil, tem muita coisa no Brasil que é maravilhoso, que as pessoas, o clima que tem no Brasil que é maravilhoso. Tem problemas? Tem, mas eu acho que se eu fosse morar hoje no Brasil, eu levaria isso para mim. Eu saberia que os problemas que teriam lá, eu teria que conviver e eu não ficaria desesperada, teria que sair dali para resolver aquele problema. Então acho que seria isso. Pronto, Georgia, essas foram as perguntas, tanto das dificuldades quanto do aspecto positivo. Obrigada por ter se disposto a falar aqui com a gente, a contar da tua experiência, não é? Como
como expatriada, como imigrante, como uma pessoa que saiu da sua terra natal e agora tem uma vida estabelecida aqui na França, não é? Obrigada por ter compartilhado a tua experiência com a gente. Eu acho que o pessoal de casa vai ver nesse vídeo assim, vai elucidar muitas dúvidas, não é? Sobre viver fora do Brasil. Muita gente pensa em sair, muita gente procura a gente, como eu falei lá no início do vídeo. E talvez esse vídeo, talvez não, tenho certeza que muita gente vai ter assim um pouco da dúvida sanada, um pouco da dúvida tirada através desse vídeo. Espero que sim. E se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Nem preciso pedir, mas eu vou pedir do mesmo jeito. Deixa o like para eu saber se você gostou do vídeo. Inscreva-se se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações para receber os próximos conteúdos do Curiosa Rotina. Comenta aquilo que você gostaria de ver aqui no canal. Quem sabe a tua sugestão não se torna um vídeo posteriormente, tá bem? E compartilha, porque assim você me ajuda a fazer esse vídeo chegar a muito mais pessoas, tá certo? Um beijo, pessoal. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.